Quando eu comecei a ler esse livro sobre a vida do Otto Binder, eu imaginei que eu sabia bastante já sobre a vida dele. Mas praticamente metade das histórias da Era de Ouro do Capitão Marvel foram escritas por ele. Mary Marvel, Legião dos Super-Heróis, Brainiac, Supergirl. A maior parte das histórias importantes do Super-Homem nos anos 50 também foram escritas por ele. O Binder talvez seja o criador mais subestimado de toda a Era de Ouro. Eu fiquei impressionado com a relevância que um autor desse teve para a mitologia do Capitão Marvel. O Capitão Marvel que a gente está falando é o Shazam, só que o nome dele nessa época era Capitão Marvel. E também do próprio Super-Homem. Ele é o cara, o Otto Binder é o cara que inventa a Mary Marvel e que inventa também Supergirl. Essas são duas das invenções, das criações dele, né? A família do Binder, eles eram alemães e eles tinham vindo, que ainda se chamava Império Austro-Húngaro, onde eles moravam, né? Que depois esse Império Austro-Húngaro vai ser dissolvido na Primeira Guerra Mundial, mas eles vieram antes ainda da Primeira Guerra Mundial. Primeiro o pai dele veio para os Estados Unidos e depois o resto da família veio para tentar algumas novas oportunidades. Ele tinha alguns irmãos, né? Esses irmãos na história vão ser importantes porque um deles é um desenhista e o outro irmão é escritor. Então, esses dois, vamos dizer assim, os três são importantes, né? Sendo que o Binder é o que vai ficar, o Otto, no caso, é o que vai continuar nessa indústria, né? Adolescente nos Estados Unidos nos anos 20, durante os anos 20. E durante os anos 20 tinha o rádio e também o cinema, onde ele já podia assistir essas aventuras lá de piratas, essas matinês. E também filmes como esse daqui, que vão depois fazer com que ele seja um aficionado em ficção científica. O Binder tem um irmão chamado Earl e tem um outro irmão chamado Jack. Esse irmão chamado Earl também é uma pessoa que gosta bastante de ficção científica e é claro que também nessa época já tinha pulps. Um dos pulps era essa Weird Tales, que não era ainda bem de ficção científica, era mais de fantasia e terror também. E eles liam bastante desses contos. Tanto o Otto Binder quanto o irmão dele, que é o Earl Binder, que vão ser escritores, né? Os dois. Eles vão formar um duo ainda no futuro. Então, durante os anos 20, o que acabou pegando mesmo ele são essas criações do Edgar Rice Burroughs, que é John Carter de Marte. Né? O Tarzan também tinha, mas o John Carter, que é o que acaba chamando a atenção dele por causa desse aspecto do sci-fi. Essa revista que chamou a atenção bastante do Binder, que é essa Weird Tales, era a revista onde tinham escritores como o Howard Phillips Lovecraft, Robert E. Howard, que é o inventor do Conan, que ainda, como nós estamos falando dos anos 20, ainda vai lançar o Conan ainda nessa revista, vai ser conhecido. O Binder e o irmão dele tinham esse sonho de escrever. E ainda nos anos 20 é lançada essa revista Amazing Stories. A primeira revista pulp é 100% de ficção científica, considerada, né, a primeira 100% de ficção científica. O Binder tinha 15 anos quando ele viu pela primeira vez essa revista em 1926. Então é importante perceber essas datas, porque a gente ainda está longe ainda do começo, vamos dizer assim, do Super-Homem, do lançamento do Super-Homem, que é lá em 38. Então, nós estamos falando dos anos 20. Ele e o irmão dele, eles formaram esse duo, porque eles tinham a intenção de vender essas histórias deles. A gente está acostumado com essa época agora dos quadrinhos, de um glamour, onde muitos desses criadores são quase como rockstars. Tem criadores hoje que tem até feiras de quadrinhos com o nome deles. Os filmes, né, que são baseados nas obras deles são obras multimilionárias. Mas nessa época, a gente está falando de uma época onde se pagava muito mal ainda. Não tem ainda os quadrinhos do jeito que a gente conhece, o comic book ainda não tinha ainda nessa época. E mesmo quando iniciou, ainda se pagava muito mal. E eles estão tentando vender essas histórias de ficção científica para essa revista. Porque apesar de pagar mal, para eles que eram entusiastas disso, ainda seria uma opção do que trabalhar
por exemplo, como a maioria deles trabalhava às vezes com um trabalho pesado, numa alfaiataria, vamos dizer assim, uma fábrica de roupas industrial mesmo, do começo do século passado, né? A gente pode ter uma ideia de mais ou menos como que era trabalhar pesado num lugar desse. Então os irmãos, eles pegaram e montaram um nome para os dois. Um se chamava Earl Binder e o outro chamava Otto Binder, então o nome ficou Eando Binder. Então, se você já viu esse nome por aí, é um duo. E eles conseguiram vender essas histórias que eles escreviam. Em 1932, eles já estavam sendo publicados em uma dessas revistas pulps que eram famosas na época. Poucos anos depois, acho que em 1934, ele já estava sendo publicado nessa Amazing Stories, que era o que eles gostariam. O problema é que, como a gente sabe, no final dos anos 20 nos Estados Unidos, aconteceu essa quebra da Bolsa Americana e daí veio a Grande Depressão. A Grande Depressão foi tão complicada para eles, por exemplo, porque o Otto ele gostaria de ser um engenheiro químico. Quando ele estava já no segundo, quase no terceiro ano, teve que ajudar a mãe dele, então ele teve que pegar qualquer tipo de trabalho. Ele trabalhava como vendedor, trabalhava como office boy, qualquer coisa, porque a família dele estava prestes a perder a própria casa. Abandonou a faculdade. A situação dos Estados Unidos era tão ruim nessa época, em 1932, nessa época da depressão, né, um pouco depois da quebra da bolsa. A própria faculdade onde ele estudava quebrou também, entrou em falência também. Então a gente já pode ter uma ideia de como é que a coisa estava, né? Mesmo assim, ele continuou escrevendo, ele acabou fazendo várias conexões, né, com agente literário, e ali estava começando a se formar um pequeno fandom, pessoas que gostavam daquilo, e não era bem assim como se fosse talvez uma convenção, mas não é do jeito que a gente imagina, era uma coisa muito pequena. Como os dois também já estavam criando uma reputação, já estavam sendo conhecidos, essa convenção estava acontecendo em Chicago e ele pegou e recebeu dois rapazes para conversar, né? Era uma coisa pequena. Eu estou usando a palavra convenção, mas isso está mais para uma reunião de fãs. Esses dois rapazes tinham vindo de Cleveland para poder encontrar esses autores, né? O nome de um deles era Jerry Siegel e do outro era Joey Shuster. Vocês sabem de quem que a gente está falando. Esses dois são os dois que são responsáveis por criar o Super-Homem. E isso ainda vai acontecer um pouco para frente, porque nós estamos falando aqui ainda da primeira metade dos anos 30. Ele conheceu também dois rapazes também que faziam uma espécie de um fanzine de sci-fi. Um deles se chamava Mort Weisinger e o outro era Julius Schwartz. Para quem conhece também sabe que esses dois vão ser super importantes ainda para DC Comics mais para frente. Em 34, o Julius Schwartz faz uma proposta para o Binder, perguntou para ele se ele tinha algum tipo de história, algum conto que ele tivesse escrito que estava dentro da gaveta. Que era claro que o Julius Schwartz não iria pagar, porque não teria condição de pagar ele. Mas o Julius Schwartz diz o seguinte, que era muito melhor essa criação dele sair de dentro de uma gaveta e ser impressa do que morrer ali. E era assim que ele estava tentando conquistar ali o Otto ali para que fizesse o primeiro negócio. E o Otto vai até Nova York, onde estavam essas editoras, ou as maiores editoras desses pulps. E lá ele pegou e se encontrou com o Julius Schwartz e com o Mort Weisinger. E eles se enturmaram muito. Parecia que eles eram amigos de longa data. Tinha um agente literário que ele tinha entre seus escritores o Robert E. Howard, que é o criador do Conan. E aí a gente já está falando dos anos 30. E possivelmente era o maior escritor, ou o mais rentável que esse agente literário tem. E ele precisa de alguém para ajudar ele nos negócios dele em Nova York. Então, como ele estava daí nessa posição agora de representante de agente literário, ele acabou conhecendo vários criadores também em Nova York e teve acesso a vários manuscritos. O Binder leu muito e aprendeu muita coisa também durante essa época. E um dos criadores que o Binder conheceu foi o Howard Phillips Lovecraft. Quando ele conheceu o Lovecraft chegou para ele e falou assim: você é metade de um dos meus escritores favoritos. O Binder pegou e falou: e você é a totalidade do meu escritor favorito. Mesmo assim, o valor que ele estava ganhando ainda não conseguia fechar as contas dele, ele estava pensando em desistir desse negócio de ser o representante de agente literário. E ele contava muito com o Robert E. Howard, porque o Robert E. Howard representava para ele em torno de 1/4 do faturamento que ele tinha. O Binder estava muito esperançoso porque ele estava fazendo sucesso em outras áreas que não era só mais essa de espada e feitiçaria. Ele estava expandindo a escrita dele para outros mercados e ele estava muito esperançoso que aquilo fosse dar frutos, porque os outros, segundo o que o Binder se comunica, que o que dá para entender pelo livro, que ele se comunica com o dono, que os outros escritores não eram tão produtivos quanto o E. Howard, né? Até que em junho de 1936, né,
o Binder acaba sabendo que o Robert E. Howard se suicidou. E ele fica, né, assustado, né, primeiro pela morte, né, de uma pessoa que ele já conhecia e também pelo próprio destino dele. Porque agora ele chegou à conclusão que talvez não dê para ele ficar, porque uma parte do faturamento dele agora já não existe mais. Ele entra em contato com o Lovecraft e fala para o Lovecraft dessa notícia. O Lovecraft já tinha ouvido falar que o Robert E. Howard havia se suicidado, mas o Lovecraft fala o seguinte para ele: espere um pouco, porque isso pode ser um rumor, né? Porque ele é conhecido e tal. Vamos esperar um pouco para ver se não é um rumor. Só que não era um rumor. Realmente ele havia se suicidado. Isso acontece em 1936. O irmão dele, que é o Jack, que era esse cara que sabia desenhar, que era um ilustrador, ele está comentando com o Binder sobre uma nova coisa que está fazendo sucesso agora nos Estados Unidos, além dos pulps. Já fazia alguns meses que o mercado estava tentando um novo formato. Pegar alguns quadrinhos e montar numa revista com histórias que não eram mais assim uma história com tirinhas que tinha uma página só ou duas páginas. Não, eles estavam falando de uma história longa, o que era uma inovação, vamos dizer, para aquela época. A gente sabe do que nós estamos comentando aqui, que nós estamos falando do comic book, né? O nascimento desse comic book. Aí é lançado essa revista New Fun Comics. A primeira revista que vai ser publicada por essa empresa que vai vir a se chamar DC Comics ainda no futuro. Como esse tipo de publicação começa a fazer sucesso, eles não podem mais também só contar com o material antigo, eles precisam de material original novo. Então eles precisam de gente produzindo isso. Rapidamente esses empreendedores percebem uma oportunidade e começam a montar pequenas oficinas que lembram uma linha de montagem para poder fabricar, eu estou até usando essa palavra, fabricar essas histórias. Pessoas que escrevem, pessoas que desenham, pessoas que... O irmão do Binder vai trabalhar com um empreendedor que montou uma empresa dessa de fabricar esses comics. Nessa época ainda, pré-1938, essas aventuras que saíam ainda eram, nesse ponto, aventuras de detetives, de soldados, de mágicos, até que um novo herói aparece em 1938, numa revista chamada Action Comics, número 1. E o irmão do Binder decide desfazer essa parceria que eles têm, de estar escrevendo, eles desfazem ele de uma maneira super amigável. O Binder se aproxima mais do Julius Schwartz e desse Mort Weisinger. E daí agora eles estavam fazendo uma primeira, aí pode ser chamada aí talvez de convenção, isso em 1937. Estava o Binder, o Julius Schwartz, estava esse Mort Weisinger, e o Binder conversou com um jovem que estava escrevendo sci-fi. O nome desse cara era Ray Bradbury. O Binder, ele produziu tanta história de sci-fi entre 1938 e 1941. Algumas revistas pediram para que ele criasse outros nomes, porque pegava mal que uma revista tivesse só ele produzindo do começo ao fim. Ele é um dos escritores mais prolíficos dessa época. Ele foi o criador de um personagem chamado Adam Link, que alguns historiadores dos quadrinhos ou dos pulps dizem que é o primeiro robô senciente. Criou uma história que se chama Eu, Robô. Isso faz a gente pensar como dentro desse universo dos pulps e dos quadrinhos sempre tem informação que a gente acaba não conhecendo, porque essa história Eu, Robô é muito associada com o Isaac Asimov. Quem escreveu a primeira Eu, Robô foi o Binder. O Binder escreveu essa história desse Adam Link, que é um robô senciente. As pessoas começam a correr atrás desse robô, e esse robô lembra um pouco, né, para quem conhece o filme Eu, Robô, ele lembra um pouco essa história. Então o Binder apareceu com essa história nessa época, muito antes do Isaac Asimov. Essa aqui era a casa do irmão dele, o Jack Binder. Ele também escreveu histórias também para o Joe Simon e para o Jack Kirby, né, que eles eles tinham feito o Capitão América. Entre abril e dezembro de 1941, o Binder escreveu em torno de 11 histórias para eles. E em 1939, uma editora chamada Fawcett resolve entrar nesse mercado que era tão promissor, que era o mercado dos comics. Até porque na época achavam-se que os pulps talvez não tivessem muito futuro, e os comics e os quadrinhos estavam vendendo bastante. Então, principalmente por causa do Super-Homem. E esse Bill Parker, junto com o C.C. Beck, vão inventar esse personagem chamado Capitão Marvel. O irmão
do Binder, ele acabou desfazendo um negócio que ele tinha, que ele trabalhava com o patrão dele lá, que tinha montado essa... Era um empreendedor que tinha montado essa fábrica de quadrinhos e ele mesmo montou a fábrica dele. E ele começou a produzir na própria casa dele. Essa aqui era a casa do irmão dele, o Jack Binder. A Fawcett agora precisa produzir esses quadrinhos. Mas a Fawcett não... Ela tentou primeiro com esse ex-patrão lá do irmão do Binder, naquela fábrica que ele tinha lá de quadrinhos lá, mas não gostou da qualidade do que os caras produziam. Então ele pegou e não fez negócio. Porém, o Jack Binder, porque ele tinha já contatos com todas essas... Ele tinha trabalhado antes nisso, então ele tinha o contato comercial com essas editoras. E a Fawcett conversou com ele e foi assim que ele conseguiu pegar, que o Otto conseguiu pegar para começar a escrever para Fawcett Comics. Ele não escreveu direto o Capitão Marvel, como a gente pode acabar pensando que ele já foi direto para o Capitão Marvel. Não, não foi. Ele foi para alguns outros personagens que a Fawcett tinha. Então o Binder acabou pegando esses personagens que seriam do segundo escalão da Fawcett para escrever. Então ele começou com esse Spy Smasher. Outra coisa, esses personagens foram publicados no Brasil, tá? Na Era de Ouro. No Brasil ele ficou conhecido, acho que como Mega Espião. Ele pegou esse Bullet Man, que é o Homem-Bala, que tinha uma versão feminina também, que era a mulher também bala. Pegou também o Ibis, o Invencível, que também foi publicado no Brasil. Chegou a ser capa de algumas dessas revistas do Brasil da Era de Ouro. Então, antes de escrever o Capitão Marvel, todos esses personagens o Binder escreveu. Então, em dezembro de 1941, mais ou menos naquele espírito do tempo do ataque lá de Pearl Harbor, lá que puxou os Estados Unidos para a guerra, finalmente a diretoria lá da Fawcett chegou à conclusão de que o Binder estava preparado agora, nesse mercado dos quadrinhos, para poder assumir o Capitão Marvel, que era o carro-chefe da Fawcett Comics. E aí teve um casamento assim fantástico. Assume para escrever o Capitão Marvel, aproximadamente umas 70 e poucas histórias haviam sido publicadas até aquela data. Então, ainda era bem no início. Então eles tiveram a ideia de um novo personagem junto com o Capitão Marvel. Já existia o Capitão Marvel Jr. e o Otto Binder aparece com essa personagem feminina chamada Mary Marvel, que é uma grande criação dele, que inclusive depois ele vai acabar criando a Supergirl lá na DC no futuro. A mãe do Binder se chama Mary, ou Marie, e a filha dele, que ele ainda vai nascer ainda no futuro, vai se chamar Mary, por conta da Mary Marvel, porque essa é a melhor época, talvez, da vida do Binder, em relação... É difícil de falar assim, talvez profissionalmente, mas foi a época que ele conseguiu comprar a casa dele. Ele falava que a casa dele foi a casa que o Capitão Marvel construiu, por conta de que ele ganhou dinheiro produzindo para o Capitão Marvel. Finalmente ele acaba sendo remunerado bem. Nos anos 40, no pico da venda desses quadrinhos, o único super-herói que conseguia fazer frente ao Super-Homem era o próprio Capitão Marvel. O Super-Homem conseguia vender mais de 1 milhão de cópias. E em 1946, o Capitão Marvel conseguiu, o título Capitão Marvel, escrito pelo Otto Binder, conseguiu ultrapassar o título do Super-Homem, vendendo 1,3 milhão de cópias. E o interessante é que ainda durante essa época que ele escreveu o Capitão Marvel, ele também escrevia para outras editoras. Ele escreveu para a Timely, que a gente sabe que a Timely vai ser a Marvel no futuro. Ele chegou a escrever entre 1941 até 1960 aproximadamente 2.460 e poucos histórias só para comics. Fora as de ficção científica e as outras coisas que ele produziu também. Outro personagem que ele inventou para Fawcett foi esse inimigo do Capitão Marvel, que é o Senhor Cérebro. Que é já apareceu até em filme, como se fosse um verme, vamos dizer. E que ele tem um rádio no pescoço por onde ele fala. Inventou também o Adão Negro para Fawcett. As histórias que o Otto escrevia da família Marvel eram histórias leves, elas eram... O tom que ele tinha acertado para aquela época e para o personagem, que depois se tornou também uma coisa difícil de ser replicado. Não só por conta da maneira que ele escrevia, mas por conta também do espírito do tempo. Porque passado aquela época, havia uma dificuldade em tentar reintroduzir esse personagem lá no futuro, a família Marvel, né? Isso era uma das vantagens que a Fawcett tinha em relação à DC nesse sentido,
Porque como o Capitão Marvel estava vendendo bem, ele não vendia bem só a revista dele. Ele tinha vários outros personagens e aquilo acabou... Essa família Marvel acabou virando mais revistas. Então a Mary Marvel tinha uma revista. Eram várias revistas que vendiam e sustentavam esse faturamento da Fawcett. E foi isso que incomodou a DC, né? E daí já pro final da segunda metade dos anos 40, com o final da Segunda Guerra Mundial, existe um efeito no mercado desses quadrinhos. Como durante a guerra existia algumas leis que restringia o uso de alguns materiais por causa dos esforços de guerra, né? E entre eles o papel. Então era difícil para que novas editoras conseguissem entrar e fazer frente a essas editoras que já estavam estabelecidas. Com o final da Segunda Guerra, quando eles tiram essas restrições, o mercado ficou inundado de publicações e muitas delas de baixa qualidade. E isso fez com que esses títulos que tinham maior qualidade acabassem quase que se perdendo lá no meio daquela banca onde era vendido aquilo, naquele mar de coisa de qualidade duvidosa. A outra coisa também que os Estados Unidos tinham muita base, e não só os Estados Unidos, outros países também tinham bases com soldados em vários lugares por conta da Segunda Guerra Mundial, e eles liam muito esse material. Quadrinhos, isso aconteceu no Brasil também. O meu avô mesmo, ele me contava que ele não chegou a ir para a Segunda Guerra Mundial, né? E ele e um outro tio diziam que o que eles liam, mesmo no Brasil, eram quadrinhos. Era quadrinho de super-herói, que o personagem dele favorito era esse, o Capitão Marvel. Então isso ocorreu no mundo inteiro. E com o fechamento dessas bases pelo mundo, que tinham esses soldados esperando serem chamados nesses quartéis, diminuiu um pouco esse mercado de quadrinhos também. E o Otto trabalhava para diversas editoras, mesmo durante esse tempo que ele estava tendo esse sucesso grande escrevendo para a família Marvel. Até que vai chegar uma hora que a National vai entrar com uma ação contra a Fawcett por conta do Capitão Marvel, por conta dessas similaridades que eles têm. Uma coisa que o Otto fazia, ele e o staff da Fawcett não liam e não acompanhavam as revistas do Super-Homem, isso para que eles não fossem influenciados de maneira inconsciente e acabassem escrevendo alguma coisa que fosse parecida. Então eles se afastavam desse material. O Otto recebeu bastante criticismo, né, durante essa cruzada pelos quadrinhos, porque esse Frederick Werton, que é esse cara que inventa essa cruzada, né, dizendo que quadrinhos levavam os jovens a serem delinquentes e de tudo, o Otto Binder chega a falar que durante essa época ele não comentava qual que era a profissão dele, ele tinha medo de comentar qual era a profissão dele para uma pessoa que ele acabou de conhecer. Só para a gente ter uma ideia de qual era o clima da época, porque tinha esse macartismo, tinha outras coisas, que é a opinião do Binder sobre o Frederick Werton e sobre o Joseph McCarthy. O Binder diz o seguinte: eu acho que o Werton queria ganhar atenção e fazer dinheiro criticando os quadrinhos. Da mesma maneira que o senador Joseph McCarthy fazia com comunistas. Essa é a opinião do Binder, está escrita aqui no livro. Provavelmente ele não acreditava numa palavra do que ele falava sobre os quadrinhos. E se ele acreditasse, então ele era realmente um maluco. E afinal, se ele estivesse fazendo isso apenas pelo dinheiro, eu também até poderia entender quais eram os seus motivos. Mas realmente eu não pensei que ele acreditava no que ele estava falando. E ele realmente me deixou furioso. Essa é a opinião do Otto Binder com relação ao Frederick Werton. E o Binder, em 47, ele pegou e começou também a escrever para a National, né, a DC. E ele começou com o Gavião Negro. Daí depois ele escreveu também o Arqueiro Verde. Alguns personagens que não eram o Super-Homem, que o problema era o Super-Homem. E finalmente daí a DC acaba barrando ele de escrever, porque daí chega esse processo que a DC tá movendo daí contra a Fawcett, e daí eles não querem o Binder escrevendo. Também nasce, ele e a esposa dele, o Binder se casou, ele tem uma esposa chamada Ione, e daí eles acabam tendo uma filha. Essa filha é muito importante na história dele, porque essa filha, ele dá o nome dela de Mary, por conta da Mary Marvel, né? E ela é a filha única de um casal que tinha muita dificuldade de ter filhos. Na verdade, ela não é filha única, eu cometi um erro no que eu falei. Eles vão ter mais um filho, mas eu vou contar um pouco mais pra frente essa parte aí do segundo filho. O Otto acaba ficando muito chateado porque ele imagina assim que o fato da DC ter ganho
esse processo que ele moveu contra a Fawcett, que na verdade o processo foi, o que ela ganhou foi em torno de $400 mil, segundo o que está escrito aqui no livro, e esse valor para aquela época era muito alto, e além de ganhar isso daí, ganhou também que a Fawcett não publicasse mais o Capitão Marvel. Mas a Fawcett não deixou de publicar somente o Capitão Marvel, deixou de publicar todos os outros personagens também. Para ele, assim, era inaceitável isso, porque ele imaginava que a DC não conseguiu ganhar do rival deles de uma maneira nas vendas, mas ela usou um subterfúgio lá para poder ganhar, né? O Mort Weisinger tinha conseguido um sucesso pro Super-Homem, principalmente com esse seriado. Ele queria expandir esses quadrinhos do Super-Homem, e uma das ideias dele era explorar mais o Jimmy Olsen para que eles pudessem expandir os quadrinhos. E era isso que ele tinha em mente pro Otto Binder, que é o desenhista chamado Curt Swan. Vocês conhecem esse desenhista, e a maior parte desses quadrinhos dessa época são escritos pelo Otto Binder e são desenhados por ele. Ele escreve também o Superboy, né? E como eu comentei, eles não tiveram só um filho, eles tiveram um segundo filho, que foi um menino chamado Robert, e esse menino tinha síndrome de Down. E por algum motivo que o escritor, o Bill Shelley, não sabe explicar o porquê disso, que o Otto e a Ione, que era a esposa dele, resolveram institucionalizar essa criança. E por institucionalizar seria colocar essa criança para viver em algum local que tivessem cuidados para uma criança que tivesse essa síndrome de Down nessa época, né? Então, tanto o escritor do livro acha que esse tipo de decisão que eles tiveram não combina tanto com esse Otto Binder, que era um cara simpático, e ele vai trabalhar com esse Mort Weisinger, que é o cara mais difícil, né, dos quadrinhos, né, que é conhecido como o homem mais difícil dos quadrinhos. Ele inventa a Legião dos Super-Heróis, ele inventa o Crypto, que é o Supercão, e ele inventa a Supergirl. Então ele tem uma ideia que vai ser uma ideia assim que vai se tornar um pesadelo no futuro para a família dele. Isso daí ele resolve lançar uma revista, e estava acontecendo essa corrida espacial, né? Sputnik e tudo mais. E o Binder achou que aquilo era o futuro. Então ele acabou fazendo uma hipoteca na casa dele, pegando empréstimos e fazendo coisas assim, colocando o futuro financeiro da família dele inteira em risco para lançar uma revista. E essa revista diz que do primeiro dia que ele começa a mexer com essa revista, ele já começou a perder dinheiro no primeiro dia. Isso vai virar um problema gigantesco para ele nos próximos anos. Ficou muito tempo escrevendo o Super-Homem, para de trabalhar para a DC, e desde 1940 é a primeira vez que ele não tem nenhum valor que ele esteja recebendo de uma remuneração que venha dos quadrinhos. Isso em 1960, e ainda está com essa revista que ele fundou que está perdendo dinheiro. É surpreso quando ele descobre um tipo de fandom que ele não imaginava, quando um casal de fãs convida ele, acho que para ir na casa, e quando ele chega, o cara tá vestido de Capitão Marvel, a mulher tá vestida de Mary Marvel, e o bebê que eles tinham estava vestido também de um bebê Marvel. Daí ele começa a perceber esse colecionismo. E quando chega em 1963, o Binder assume que ele estava quebrado. Ele acabou também fazendo amizade com esse pessoal desse fandom, entre eles com um jovem chamado Roy Thomas. O Roy Thomas tinha uma amizade grande com o Otto Binder. Uma outra coisa que ele fazia era que quando recebia esse pessoal do fandom, que ele e a mulher dele recebiam muito bem esses fãs em casa, e ele costumava dar algumas dessas revistas da Era de Ouro, como a primeira aparição do Capitão Marvel Jr. E aqui começa um período bem triste da vida dele. Então ele e a mulher dele tinha alguns problemas de depressão, segundo o Bill Shelley, ele acha que talvez tivesse também alguma coisa com bipolaridade, mas ela acho que nunca foi diagnosticada. E os dois começaram a beber bastante. Aqui, pelo menos, o que o Bill Shelley diz é que eles se tornaram alcoólatras, os dois. Ele, o Otto Binder, e a esposa dele. Dessas dívidas que ele teve por conta dessa revista. Que acho que essas dívidas agravaram o problema, né? Só que o problema ainda ia ser maior. Vocês se lembram da filha dele, a Mary, né? Aqui tem uma foto dela na frente da casa que falava que o Capitão Marvel construiu, né? E a casa em segundo plano lá, né? Assim,
adorada por todo mundo. Era uma pessoa muito, pelo que é descrito assim, uma pessoa muito legal. A família inteira gostava, os vizinhos gostavam, o fandom gostava dela, porque ela recebia todos eles. Tem muitas fotos da Mary aqui com a família, desde que ela era criança até depois, lá quando ela está adolescente, né? Então, no dia 27 de março de 1967, o Binder estava num telefonema quando uma telefonista entrou em contato com eles para avisar para eles que a filha deles tinha se envolvido num acidente de trânsito. O Otto Binder e a esposa dele acabam descobrindo que a filha dele tinha morrido. Ela morreu num acidente de trânsito a 3 quadras da casa dela. Ela estava atravessando a rua, pelo que é descrito aqui no livro, era um lugar calmo. Ela se abaixou, porque tinha acho que caído alguns livros, não dá para entender muito bem os detalhes disso, mas ela se abaixou, se ajoelhou por alguns segundos para pegar alguma coisa. O motorista negligente acabou atropelando ela. E ela morreu no exato momento que ela foi atropelada, morreu no local. E esse foi o maior impacto da vida do Binder e da esposa deles. Ele falou isso para várias pessoas, para amigos que escreviam sci-fi, para fãs, que ele nunca se recuperou disso. Ele nunca conseguiu se recuperar da morte da Mary, que tinha o mesmo nome da Mary Marvel. O impacto da morte dessa jovem, né, tinha 14 anos quando ela morreu, foi tão assim grande assim nessa comunidade. Os irmãos, né, no caso os irmãos dele, que é no caso os tios dela, sofreram muito. Fora o problema que ele estava tendo com essa revista, que tinha dado esse prejuízo lá para ele, como ele tinha trabalhado durante muito tempo nessa indústria dos quadrinhos, e essas editoras não tinham um tipo de um seguro, ele não tinha um seguro de saúde. E a saúde da esposa dele precisava de cuidados, então ele gastava muito, o casal em si, né? Falar ele gastava muito porque ele era a pessoa que estava trabalhando, ele era dona de casa, mas é um casal, na verdade, então para poder cuidar dela. O Roy Thomas conta que ele conversou com o Otto Binder logo depois da morte da filha, e o Binder teria contado para ele que ele não tinha mais entusiasmo para escrever, não tinha mais vontade de escrever e que ele ia largar de vez de escrever quadrinhos. Foi assim que o Binder pegou e parou de escrever para DC Comics de vez e voltou lá para o mundo lá de sci-fi. Porque ao mesmo tempo que ele escrevia livro, que ele escreveu muitos livros de ciência, alguns até eu acho que até para a própria NASA, ele tinha algum tipo de parceria, ele escrevia. Por outro lado, ele acreditava em UFOs, ele acreditava em OVNIs, então ele tinha essas publicações, e daí durante um tempo esse livro do Eric von Däniken, Eram os Deuses Astronautas, fez um certo sucesso, e como ele tinha essas ideias de OVNIs, ele achava que se ele lançasse alguma coisa assim, ele poderia ganhar bastante dinheiro para poder resolver esse problema financeiro que ele tinha criado com aquela revista. O livro fala também sobre essa volta daí do Capitão Marvel nos anos 70 pela própria DC Comics, que incorpora o Capitão Marvel no panteão de personagens da DC, né? Tem um capítulo no livro que apesar de ser curioso, ele é um capítulo triste. Ele é curioso porque um jovem de 16 anos, e junto com outros fãs, esse jovem é um fã, foram visitar o Otto. Esse jovem é o Frank Miller, com 16 anos de idade. O Frank Miller, escritor, o Frank Miller, escritor e desenhista, né? E eles visitam o Otto, e quando eles chegam, eu lembro que eu comentei que o Otto tinha esse negócio de acreditar em OVNIs, e o Otto também, ele daí, por conta provavelmente da morte da filha, ele desenvolveu essa crença também nessas seances, que são essas mesas onde ele colocou lá tinha uma mesa, ele tinha um gravador, onde ele imaginava que ele se comunicava com pessoas que tinham morrido. E ele estava tentando se comunicar com a filha. E o Frank Miller acabou, com 16 anos, acaba participando de uma seance dessa na casa do Otto Binder. Ele foi visitar como fã e acabou participando. E o Otto fazia perguntas nesse gravador, né, que queria conversar com a filha dele. E que queria conversar que, se possível, também que se a filha pudesse responder nesse gravador. E que, se possível, que o irmão dele também, que tinha falecido, também pudesse responder. Frank Miller fala: eu sou o Frank Miller, eu gostaria de contatar a minha avó, queria dizer alô para ela. O Miller era fã, né, do Otto, então foi por isso que ele fez essa visita, que quando ele viu o Otto, mesmo ele com 16 anos de idade, ele conseguiu perceber que o Otto era uma pessoa assombrada. Ele falou:
assombrado no sentido desse sentimento de luto que ficou nele em relação da perda da filha. Que ele ficava tentando contactar a filha através desse rádio, ou desse gravador, né? E o Otto ficou tentando, daí, com essas escritas dele, lançar esses livros que lembram um pouco aqueles do Eric von Däniken, pseudociência. Ele conseguiu ganhar um pouco de dinheiro, mas nada que pudesse livrar ele desses problemas que ele tinha. Ele estava com contas médicas e tudo mais. Ele sente algumas dores, que ele também está com um problema de saúde. Faz alguns exames e ele descobre que ele tem câncer, que ele estava com câncer no fígado, num estado ali já um pouco avançado. Ele descobriu que tinha câncer, mas ele não chegou a morrer do câncer, porque antes disso, no dia 14 de outubro de 1974, eles acham o Otto morto, sentado numa poltrona, provavelmente nessa poltrona que ele recebia esses fãs como Frank Miller, né, que iam na casa dele. Tinha 63 anos e tinha morrido de um ataque cardíaco. Então, o Bill Shelley escreve dessa maneira: agora, finalmente, não havia mais prazos a cumprir. Não há mais contas para pagar. Não há mais preocupações com Ione. Não há mais lágrimas para Mary. Otto finalmente está livre. Então, o Otto ele faleceu em 1974. Ele está enterrado junto com a Ione e com a Mary. Um desses artistas assim que, por algum motivo, ele foi subestimado. Deve ter escrito em torno de talvez uns 70 e poucos % da saga do Capitão Marvel inteira. Ter uma ideia do peso que ele tem, né, nesse personagem. Isso no pico desse personagem, que ficou conhecido no mundo inteiro, né? E ele ganhou, então, posteriormente, o Will Eisner, o Hall of Fame, em 2003. Em 2010, ele ganha esse Bill Finger Award. Esse livro eu recomendo bastante a leitura dele. Eu comentei, apesar de ser um pouco extenso o vídeo, tem muito mais detalhes nesse livro. É um livro muito legal assim para quem gosta da Era de Ouro, da Era de Prata.